Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos falar sobre algo que geralmente gera inúmeras dúvidas quando nós estamos produzindo um texto, que é, gente, a concordância nominal. Gente, vamos relembrar algumas coisas básicas. Se eu estou falando de nome, eu tenho que lembrar que nomes são três classes de palavras. São os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Então, muito cuidado com isso, gente. Então, eu estou falando da concordância dessas três classes de palavras. Só relembrando, então, revisãozinha básica de classes de palavras. Substantivos, então, eles dão nome às coisas. Então, se eu falo controle, é um substantivo, porque eu estou dando nome a algo. Se eu falo adjetivo, eu falo controle preto. Preto é uma característica, então preto é o meu adjetivo. Agora, advérbio, ela fala muito bem. Muito bem, aqui a gente tem uma locução adverbial, justamente porque, gente, os advérbios, eles indicam, então, uma circunstância, tá? Então, no caso, a circunstância, o modo que ela fala, muito bem. Então, a gente vai falar da concordância dessas três classes de palavras. Então, vamos entender qual que é a regra geral, então, quando nós falamos de concordância nominal. Os determinantes do nome, que são os artigos, adjetivos, pronomes e numerais, eles concordam em gênero e número com o nome, substantivo a que se refere. A regra geral não abrange todos os casos de concordância nominal. É preciso conhecer os casos especiais. Então vamos relembrar, gente. Se eu estou falando de substantivo, adjetivo e advérbio, eu preciso lembrar que são palavras, os adjetivos e os substantivos, que sofrem flexão. Que tipo de flexão? A flexão de gênero e a flexão de número. Gente, muito cuidado aqui, porque a questão de gênero, quando nós falamos aqui na língua portuguesa, ela é diferente quando nós falamos no nível sociológico, tá bom? Então, para a língua portuguesa, nós temos o quê? O gênero uniforme e o gênero biforme. Então, gente, uniforme eu tenho uma única forma para dois. Então, por exemplo, se eu falo estudante, a palavra estudante é um substantivo. Porém, gente, a própria palavra, ela não sofre a flexão de gênero biforme, porque ela é uniforme. Então, eu uso uma palavra para ambos. O que seria o biforme? É quando eu tenho o masculino e o feminino. Então, seria, por exemplo, eu falar aluna, aluno. Então, aluna e aluno, biforme. Estudante é uniforme, porque eu tenho uma única forma para tudo. Aí eu tenho a flexão de número, gente. A flexão de número é singular e plural. Tá? Então, singular, eu falo caneta. Plural, eu falo canetas. Então, o que essa regra geral está falando em relação a isso? Que basicamente, gente, se eu for colocar, por exemplo, caneta azul. Então, aqui, gente, eu tenho caneta, que é o nosso substantivo, e azul, que é o nosso adjetivo, justamente porque ele está dando uma característica de caneta. Então, eu preciso ver caneta, a caneta. Então, aqui é um substantivo feminino. Ele está no singular ou no plural? No singular. Então, a palavra que vai caracterizar ele precisa estar o quê? No feminino e no singular. Aí vocês vão falar, tá, mas azul tem feminino? Não, gente. Existem alguns adjetivos que eles não possuem, então, distinção de gênero. No caso, então, a palavra azul, ela é uniforme. Agora, aqui ele está no número singular também. Então, está seguindo a concordância com a palavra caneta. Agora, se eu pego, por exemplo, e quero mudar isso e coloco
canetas azuis. Já viram que mudou? O gênero, gente, continuou o mesmo. Então, aqui canetas é o nosso substantivo, é um substantivo que está no feminino. Azul é o nosso adjetivo que não possui marcação de gênero. Agora, gente, eu coloquei a palavra canetas no plural. Normalmente, no português, o plural de um substantivo ele é marcado pela inserção da letra S. Então, aqui ela está no feminino, plural. Então, qual que é a regra geral de concordância? Se aqui eu tenho no plural, a outra palavra também vai para o plural. Então, por isso, fica azuis. Gente, nós temos regras aí específicas nas questões de construção de plurais, de adjetivos e substantivos, mas isso eu fico tranquila porque eu sei que vocês já viram anteriormente. Então, essa daqui, gente, é a regra geral de concordância nominal. Então, vamos entender como são essas regras mais específicas. Por exemplo, quando eu tenho o adjetivo qualificando mais de um substantivo. Quando o adjetivo está anteposto, ou seja, quando esse adjetivo está antes desses substantivos. Se o adjetivo, em função de adjunto adnominal, estiver anteposto aos substantivos, a concordância se dá com o núcleo mais próximo, ou seja, com o primeiro substantivo da série. Então, nós temos aqui, escolhestes má ocasião e lugar. Então, eu tenho o substantivo lugar e o substantivo ocasião. Mas o meu adjetivo vem antes de ambos. Então, o que eu faço? Eu concordo com o que está mais perto. No caso, ocasião é a ocasião. Então, é um substantivo feminino. Dessa forma, eu coloco, então, eu concordo esse adjetivo com esse substantivo mais próximo. Aí, eu tenho aqui, escolhestes mau lugar e ocasião. São os mesmos substantivos anteriores, só foi trocada aqui no caso a ordem deles então. Lugar, gente, é o lugar, então ele é um substantivo masculino, então eu preciso concordar esse adjetivo com ele, então fica mau lugar. Má, gente, é feminino, mal é masculino. E outro detalhe, gente, já que nós citamos a palavra mal, sempre tem um erro bastante comum na diferença de mal com U e mal com L. Então, vamos analisar. Nós temos o mal e mal assim. Qual que vai ser a forma que vocês vão lembrar disso? Esse mal aqui, eu não consigo desenhar uma letra E aqui dentro dele. Então, ele é o oposto de bem. Agora, o mal com U, eu não consigo desenhar um O aqui dentro? Então, ele é o contrário de bom. E tomem cuidado também, gente, porque mal e bem, eles são classificados como advérbios. Agora, mal e bom são adjetivos. Então, tomem muito cuidado, tanto que lá na história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, eu falo lobo mau, é com U, porque se fosse o oposto seria lobo bom, então por isso que é com U. Então aqui, gente, o nosso último exemplo, então, tá, fizeram bom comentário e análise. Então eu tenho dois substantivos e o adjetivo que está antes. Comentário é o comentário, então ele é masculino, então fica, fizeram bom comentário. Agora, se fosse ao contrário, fizeram boa análise e comentário, porque daí eu concordaria com a análise. Aí nós temos o adjetivo qualificando mais de um substantivo, ainda quando o adjetivo é anteposto. Deve-se ressaltar que o adjetivo apenas concorda com o mais próximo, porém qualifica ambos os núcleos. Se o adjetivo estiver anteposto aos substantivos, a concordância faz-se de acordo com o verbo de ligação. Se o verbo estiver no singular, o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo. Se o verbo estiver no plural, o adjetivo concorda com todos os substantivos. Então, gente, sei lá, tô na dúvida, putz, mas será que esse adjetivo está concordando com os dois substantivos?
Para ter essa certeza, eu vou ver o verbo. Se o verbo estiver no plural, eu estou qualificando os dois substantivos. Se o verbo estiver no singular, então eu estou qualificando somente o substantivo que está mais próximo. Então, gente, como que isso funciona? Nós temos aqui: estava quieta a casa, a vila e o campo. Então, eu tenho aqui os substantivos casa, vila e campo. E tenho o adjetivo quieta. Nesse caso aqui, gente, como o verbo está no singular, a única coisa que está sendo qualificada é casa. Agora, no segundo exemplo, estavam quietos a casa, a vila e o campo, o verbo está no plural. Então, eu estou qualificando todos esses substantivos. Também, gente, eu posso perceber isso porque o próprio adjetivo, ele está no masculino plural. Por quê? No português, vamos supor, numa sala eu tenho 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 4 são mulheres e eu tenho um homem. Esse um homem, gente, vai fazer com que todas as palavras que eu for usar sejam no masculino. É uma das regras que nós temos, então, na língua portuguesa. Também, gente, nós temos a regra quando o adjetivo está pós-posto, ou seja, após, o substantivo. Se o adjetivo, em função de adjunto adnominal, estiver pós-posto aos substantivos, a concordância se dá com o núcleo mais próximo ou com todos os núcleos. Nesse caso, se um deles for masculino, a concordância se fará obrigatoriamente no masculino. Vamos entender então como que se aplica essa regra. Por exemplo, aqui nós temos: estudo as línguas e a civilização ibéricas. Então aqui no caso, gente, como ele está no plural, eu estou caracterizando ambas. Então eu estou falando da língua ibérica e da civilização ibérica. Agora, se eu tenho estudo as línguas e a civilização ibérica, no singular, eu estou caracterizando apenas o segundo. Então, se eu quero caracterizar ambos, quando o adjetivo está depois, eu preciso colocá-lo no plural. Se for uma palavra masculina e uma feminina, prevalece o masculino. Nesse caso aqui, ficou no feminino justamente porque são 2 palavras femininas. Aí também, gente, se o adjetivo estiver pós-posto aos substantivos, a concordância se dá com todos os núcleos. Então, eu posso colocar: o livro e o caderno são novos. A caneta e a lapiseira eram novos. A caneta e o lápis são novos. O que acontece, gente? Aqui são exemplos onde eu tenho o verbo de ligação. Então, quando eu tenho o verbo de ligação, eu preciso concordar com todos. Lembrando, se eu estou, obviamente, caracterizando todos eles. Bom, gente, sei que é uma aula bastante cansativa, a gente precisa retomar vários conceitos, mas são conceitos bastante importantes para que depois a gente consiga entender melhor esse negócio de concordância nominal. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula.